O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: Do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que os magos haviam enganado, ficou muito furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho, de 2 anos para baixo, exatamente conforme o tempo indicado pelos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada, porque eles não existem mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos vivendo o tempo de Natal e desde o século V a gente celebra esta festa, a festa dos Santos Inocentes. É colocado sempre no dia 28, depois do dia 25 de dezembro, o dia de Natal, depois do dia de Natal. Herodes mandou matar milhares de crianças. Quem foi Herodes? E é bastante interessante a gente saber um pouco a história deste homem. Ele, na época que mandou matar essas crianças, na época que Jesus nasceu, ele já tinha 66 anos. Ele morreu com 70 anos. Ele foi feito rei de Israel, bastante jovem. Ele era idumeu, não era judeu, era de uma raça ali ao redor do país de Israel. Mas ele era um homem louco. Ele era terrível, sanguinolento e tinha uma certa fixação com a morte. Ele era extremamente inteligente, estrategista, um general fabuloso, conseguia vencer guerras assim tranquilamente, era um político exímio, conseguia dobrar os seus inimigos numa tranquilidade fora do comum. Ele dominou sobre todo o território de Israel e também algumas regiões além fronteira. Se casou com inúmeras mulheres e teve incontáveis filhos. Dentre os seus filhos, a maioria deles, ele colocava também o nome Herodes. Depois que ele morreu, 3 dos seus filhos chamados Herodes que assumiram o comando do país, que já foi dividido em 3 partes. O Herodes Filipe, Herodes Antipas e Herodes Agripa primeiro. Ele tinha vários. Ele era tão fixado com a morte que ele adorava matar. Ele matou inúmeras das suas mulheres, matou vários dos seus filhos. Quando ele via que um dos filhos estava crescendo, era inteligente, era astuto, ele ia lá e mandava matar. Uma certa vez, o que eu vou contar aqui é até estranho e feio, ele se apaixonou por uma moça, uma mulher chamada Mariane, era bem jovenzinha, ainda adolescente, queria muito se casar com ela, ela não aceitou se casar com ele. Ele foi lá e mandou matar todo o clã dela, a família, os parentes, os amigos, todo mundo. Ela ficou sozinha e, para não se casar com ele, ela se suicidou. Ele pegou o corpo da moça, levou para casa, fez uma piscina de mel, colocou o corpo dela ali e ficou durante 7 anos com o corpo da menina ali e ficava com ela morta como se fosse a sua esposa, né? Para não explicar assim explicitamente. Ele era alucinado. Qualquer
rumor que ele ouvisse de alguém que podia tomar o poder dele ou o seu trono, ele mandava matar. Se disfarçava como ninguém no meio do povo, às vezes saía à noite, de madrugada, ou até mesmo durante o dia disfarçado, ninguém reconhecia o rei, e ele ouvia as pessoas falando as coisas sobre ele, e quando ele percebia que tinha um grupo fazendo algum motim, ele ia lá e mandava matar todo mundo. Era tão fixado pela morte que ele, em cima de uma montanha, ele construiu um castelo e o seu túmulo, com lugar para 450 pessoas para assistir o funeral dele. Além disso, ele deixou ordenado que no dia que ele morresse, era para matar várias pessoas em todas as ruas, os mais velhos, porque todo o país tinha que chorar, tinha que ter motivo para chorar por causa da morte dele. Era um homem louco, alucinado. Este homem, de repente, um belo dia, viu entrando na cidade de Jerusalém, no lugar onde ele era o rei, uma caravana com os reis magos. Os reis magos chegaram no palácio dele e perguntaram: cadê o rei dos judeus? E ele ficou furioso, perturbado, quando os reis perguntaram: cadê o rei dos judeus? Eles não estão sabendo de rei. Ele foi consultar os magos, os sábios, e os sábios disseram: olha, ele vai nascer em Belém. Mas por graça e misericórdia de Deus, ele permitiu que os reis fossem até Belém. A cidade de Belém, ela é colada na cidade de Jerusalém, é bem pertinho. Ele permitiu que os reis seguissem para Belém, e ele não seguiu, não mandou ninguém atrás, por graça de Deus. Os reis foram até Belém, encontraram o menino Jesus, adoraram Jesus e foram embora por outro caminho para não voltar pela casa do rei Herodes. E quando ele soube que os reis haviam ido embora sem voltar dizer onde estava o menino, ele então mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, inclusive os seus filhos. Ele mandou matar todos os meninos que tivessem menos de 2 anos. Ele era um homem pavoroso. 4 anos depois ele morreu. Alguns historiadores dizem que ele tinha problemas renais, uma série de coisas assim. Outros dizem que ele foi comido pelos bichos. Morreu aos 70 anos de idade. São José pegou o menino, Jesus, levou-o para o Egito, e no Egito permaneceu por 4 anos. Quando voltou, ele, ao invés de voltar para ficar em Belém ou ali em Jerusalém, não, ele foi lá para o finalzinho do país de Israel, lá para Nazaré da Galileia, porque o filho que ficou responsável por aquela área era um homem muito fraco, muito débil, e acabou perdendo o seu reinado rapidamente. Então foi para lá que José foi com o menino. Por que eu contei toda essa história? Porque é interessante a gente saber um pouco da história. Eu sempre gosto muito de ler sobre essas histórias. Mas é interessante para a gente notar o seguinte: esses meninos, essas crianças, morreram por causa de Jesus. Na história da igreja, muitas pessoas continuaram dando a vida por causa de Jesus, derramando sangue. Nos primeiros anos, inúmeros mártires, inúmeros cristãos, muita gente morreu por causa de Cristo. Quem é Herodes e como é que nós podemos vê-lo hoje? Herodes é exatamente a figura do diabo. Apesar dele ter sido uma figura histórica, ele tem todas as características do diabo. Ele ama a morte, idolatra a morte, não tem medo de matar e destruir. Ele persegue os inocentes, ele tem sangue, ele tem sede de sangue, ele quer matar, roubar, destruir, e tem um poder alucinante pelo poder e pela sua autoimagem. E é exatamente isso que ele faz. Conto toda essa história aqui para dizer o seguinte, irmãos queridos: nós estamos vivendo tempo de Natal. Cuidado com o diabo. Assim como ele manda matar os inocentes, ele também vai querer matar a gente. Só que como ele é esperto, ele é estratégico, estrategista, ele não vai fazer como o tolo Herodes, que era maluco e ia lá e mandava matar.
Ele vai iludindo a gente, ele vai tirando Deus aos poucos, ele vai dizendo assim sutilmente: olha, não precisa rezar não, fica tranquilo, você não precisa se preocupar, não precisa dar a vida por Jesus não adianta esse radicalismo, não precisa ser radical. Viva a sua vida, seja feliz, aproveita os prazeres do mundo, vai indo, não tem perigo não. Deus é bom, Deus é misericordioso. Imagina se Deus vai mandar alguém para o inferno. Você acha que um pai ia mandar um filho para o inferno? Deus não vai fazer isso, Deus é bom. Herodes era mau, Deus é bom. E é justamente com esse papinho que ele vai levando milhares de almas para o inferno. Com a sua mentira, com a sua ilusão, ele vai nos arrancando da mão de Deus e levando para a mão dele mesmo, para o inferno. Nesta noite que nós celebramos o sangue desses inocentes, a mensagem que Deus nos dá através da sua liturgia é exatamente esta: meu caro, ser de Deus tem um preço. E para ser de Deus, assim como os inocentes, você também vai ter que ter coragem de dar a sua vida por Deus. Porque se você não der a vida livremente, a sua vida a Deus, assim como Herodes, o diabo virá e arrancará ela de você.